Aqui na Paraíba, a gente começa o Cidade Alerta trazendo para você o caso de um homem de 61 anos. Esse senhor tinha 61 anos e morreu. Qual a causa dessa morte? Eu vou contar para vocês. Ele cai de um mezanino, certo? Estava cuidando de uma plantas num residencial lá no Jardim Oceania. Aí você pode pensar, 61 anos, caiu, morreu da queda. Só que tem algo aí que pode mudar a história. De acordo com a Polícia Civil, a principal hipótese da morte do José Barbosa é que ele tenha sofrido um infarto antes da queda. A queda, mais ou menos de uns 5 metros de altura, certo? E aí ele caiu, possivelmente depois que passou mal de um infarto. Eu vou chamar o João Cunha, que tem mais detalhes pra gente ao vivo. Ô João, não que de uma queda de 5 metros, qualquer cidadão não possa morrer. É passivo de morte, uma queda de 5 metros. Um trauma craniano, um trauma torácico, a pessoa pode realmente morrer dos ferimentos. Mas existe a hipótese que ele tenha passado mal antes, tenha sofrido uma espécie de um mal súbito, um mal cardíaco e tenha infartado e caído. A informação é sua. João, boa noite. Oi, Fábio, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Pois é, eu inclusive estou aqui no MOL, porque agora há pouco, de 5 horas da tarde, foi liberado o corpo desse senhor, o José Barbosa de Macena, 61 anos de idade. Como você bem falou, Fábio, é uma queda de uma altura considerável. Mais ou menos ali 5 metros de altura, foi o que disse a Polícia Civil. E para quem está em casa, imagina essa situação, o que é um mezanino? É como uma sacada e esse senhor estava aguando plantas lá de cima, né? É uma situação que ele fazia corriqueiramente porque ele trabalhava ali como auxiliar de serviços gerais e estava aguando as plantas lá de cima. Como é uma sacada, ele tem até aqui uma proteção e justamente inclina um pouco o corpo justamente para alcançar essas plantas. Mas o que acontece? Os vizinhos relataram que ele teria ouvido justamente um barulho, Fábio. Esse barulho seria como um grito de dor. Então, esse senhor teria gritado de dor e logo após caído justamente desse mezanino. E aí, quando ele caiu no chão, ainda em vida, o pessoal do prédio correu rapidamente para socorrer ele, SAMU chamou, e o SAMU chegou nesse local com a vítima ainda em vida, mas justamente esses ferimentos da queda e esse possível, ataque cardíaco, aí não deu para ele morreu no local e infelizmente aí uma pessoa trabalhadora que estava aí justamente no seu trabalho há cerca de 1 ano e que teria tido justamente esse problema no coração e justamente há 15 dias atrás, mais ou menos, ele teria justamente se afastado do trabalho, justamente sofrendo com essas questões incômodas e pediu aí o atestado justamente para tratar dessas condições de saúde. Pois bem, na manhã de hoje, justamente esse problema veio à tona novamente, esse ataque no coração. Mas a polícia ainda está investigando, pediu mais exames, foram solicitados aí uma requisição de novos exames que foram feitos aí justamente na necrópsia, enquanto o corpo dele estava aqui no MOL. A gente conversou com a polícia, disseram que é mais ou menos 1 mês para sair o resultado desses exames. A gente também tentou entender mais dessa dinâmica de crime para trazer para vocês dinâmica de acidente, para trazer para vocês uma versão completa, vocês telespectadores entenderem como é que aconteceu isso. Eu conversei na cidade de polícia com o delegado Júnior Nunes, que vai explicar justamente como a polícia recebeu essa notícia. Inicialmente o caso foi tratado como um suicídio, mas na realidade, pelo que foi relatado pelo porteiro e pelas demais pessoas do residencial, o senhor José Barbosa de Macena teria dado um grito, como se estivesse sentindo uma dor muito forte. Ele despencou do primeiro andar, que na verdade é o mezanino, uma sacada, que dá acesso à parte térrea do prédio, onde tinham as plantas. Ele estaria aguando essas plantas, ele era auxiliar de serviços gerais, gritou e caiu. O porteiro socorreu ele e chamou as 2 moradoras do prédio, que eram médicas. Elas fizeram massagem cardíacas, mas já viram que ele estava muito ofegante, como se tivesse uma parada cardíaca. Quando o SAMU chegou, atestou o óbito. Familiares e as próprias pessoas do prédio disseram que ele vinha sentindo desconforto na região torácica. Inclusive, dia 15 de abril, ele se ausentou do trabalho para ter atendimento médico. Tinha pressão alta, tomava medicamento.
Então, tudo isso está sendo levado em consideração, né, para uma possível parada cardiorrespiratória e, em decorrência disso, ele veio ao solo. Até mesmo nós analisamos e a perícia do local verificou a eventual necessidade dele estar utilizando EPIs, né, já que ele estava numa região alta, mas como lá era uma sacada e ele estaria aguando as plantas que estavam no térreo, provavelmente vai ser descartada a possibilidade dele ter que do prédio não ter fornecido EPIs para ele, para que ele estivesse fazendo aquela atividade. Como vocês ouviram aí na versão do delegado, não teria, justamente, a investigação não vai para esse lado, pelos EPIs, não teria necessidade dos EPIs, porque seria justamente uma manobra aí que não exige justamente esse contato dele com o solo. Então, seria algo como a pessoa faz na varanda e geralmente cria plantas na frente da varanda. Então, seria uma situação justamente acidental. O caminho que a polícia ainda tenta descobrir, porque a morte é tratada como inconclusiva, é o que vai ser dito nesses exames de necrópsia. O prazo aí, eu conversei aqui no MOL, é 1 mês para sair. Então, justamente, esses exames de necrópsia vão determinar a causa da morte desse senhor de 61 anos de idade. Fábio, eu volto contigo. João, mas pelas evidências que você passa, os detalhes que você traz, que as pessoas foram chamadas para tentar socorrer, fizeram massagem cardíaca, e ele apresentava aí uma característica de quem estava realmente com um mal cardíaco, com algum problema cardíaco, me parece que vai caminhar realmente para isso. E o fato dele ter gritado, ter emitido um som antes da queda, como se fosse a dor do infarto, e infelizmente ele caiu. E aí, as duas pessoas que eram médicas, são médicas do condomínio, tentaram fazer a manobra no local, e a manobra era justamente para tentar reanimar de um mal súbito, de um problema cardíaco, não era da queda. A queda, óbvio que ela contribuiu. Talvez se ele não tivesse caído, a gente não estaria contando aqui a morte dele. Juntou talvez uma coisa com a outra. O infarto que ele sofreu, possivelmente, com a queda, com os traumas da queda que ele sofreu, e infelizmente a gente está contando essa tragédia aqui. A questão do EPI, também concordo, viu, João? É uma atividade corriqueira, normal, cotidiana, rotineira, e aguar essas plantas, molhar essas plantas num mezanino de uma altura de 5 metros. Está coberto e razão também na abordagem. Obrigado, João. Daqui a pouco eu volto com você.